Oi, oi, bem-vindo, bem-vinda. Mais um programa, um bate-papo aqui no Mulher e Vida. Lembrando que estamos no YouTube. Se você não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Compartilhe este conteúdo para que mais pessoas tenham acesso. Conteúdo de qualidade. Hoje vamos falar principalmente com as mamães. Nosso assunto hoje é odontopediatria. A gente sabe que é muito importante receber o acompanhamento odontológico desde a infância, mas ainda temos algumas dúvidas, ainda temos receio de quando exatamente levar o bebê, a criança, pela primeira vez ao dentista. Aí vem, será que precisa? Só mama? Para que ir no dentista? O medo, a confiança no profissional. E este é um assunto que vamos tratar aqui no Mulher e Vida, e eu vou receber a doutora Lúcia Coutinho, odontopediatra. Já está aqui, doutora Lúcia, obrigada por aceitar o convite. Nós é que agradecemos o convite, pretendo compartilhar com as mamães, né, os nossos 38 anos de odontopediatria, que é a especialidade que eu abracei, que amo o que faço, né? Aliás, eu acho que todo odontopediatra, né, que lidar com criança, você tem que ter esse amor interno, né? E aí, então, estamos aqui para compartilhar, esclarecer algumas dúvidas, ficaríamos depois à disposição também, tá bom? Perfeito. Doutora Lúcia, e aí, assim, quando, então, para as mamães que já estão gravidinhas, quando levar e por que pensar já nesse assunto? Odontopediatria nem nasceu ou ainda é um bebê? Será que precisa mesmo desse acompanhamento? Muito boa a sua pergunta, porque já que nós estamos falando de criança, a criança, antes de nascer, ela está ali dentro do ventre da mamãe, né? Os 9 meses, e hoje as mamães, você falou das gravidinhas, né? Até muito interessante, porque a gente já vai buscar a saúde bucal da mãe, né? Da gestante, porque o bebê está em formação e é muito importante a saúde bucal da mãe, né? Então, nós temos os primeiros 1000 dias do bebê, que todo mundo hoje sabe que é de uma extrema importância, são coisas que acontecem neste período dos 1000 dias, que vai da gestação aos 2 anos de idade, que ficam para a vida. Os microbiomas estão sendo formados, os hábitos são para a vida. E a mamãe gestante deve se preocupar também em se cuidar, porque nós temos, durante a gestação, às vezes as mamães chegam, doutora Lúcia, minha gengiva está sangrando mais, tem algum problema? Então, realmente, durante a gestação, existem algumas alterações hormonais que levam a maior fragilidade capilar, a gengiva ficar sangrando mais. Porém, para que isso aconteça, normalmente é porque não está havendo uma boa higiene, tá? Ou seja, uma escovação. A gente até entende que a mamãe até o 3º mês, às vezes tem a hemese gravídica com enjoos e tudo mais, porém é importante que a mamãe saiba que ela deve higienizar. É importante que se saiba que é mito gestante não ir ao dentista. Gestante pode tratar do dente, não só pode, como deve. Porque a saúde da boca da mamãe vai interferir neste bebê, não só na formação desse bebê, quanto uma mamãe com uma infecção, um abscesso dentário, que pode evoluir para um problema, às vezes, uma infecção periodontal. O que pode levar? Pode levar bebê de baixo peso, pode levar bebê prematuro, entendeu? Então, pré-natal odontológico. Só para você ter uma ideia, as mamães terem uma ideia, hoje já faz parte, né, do atendimento nas UBSs hoje, e da atenção primária hoje, não, o pré-natal agora já está incluído o pré-natal odontológico. Então, as mamães passam numa consulta odontológica, né, nessa atenção primária da saúde pública também, justamente para que ela entenda que a saúde dela é importante, como cuidar da saúde dela, bucal, e depois também, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, essa mãe já será orientada com relação a aleitamento materno, depois os tipos de hábito, por exemplo, chupeta. É uma dúvida que a mamãe tem. Dá chupeta ou não dá chupeta? E hoje não. De uma certa forma, a chupeta é aquilo que faz parte até do
do enxoval da criança, né? Ah, chupeta e tal. É uma coisa que, quando a mãe tem uma orientação que a chupeta é um hábito deletério, nocivo, pode alterar a arcada, muitas vezes essa mãe já está orientada que não deve dar chupeta, né? Enfim, o pré-natal odontológico passa por aí, essa mãe em formação com esse bebê, é importante essa saúde dela, e uma dica que eu vou dar para as mães: o paladar da criança se forma durante a gestação. Então, a criança engole o líquido amniótico e o que a mãe come reflete no que a criança também vai ter de paladar desenvolvido. Então, as mamães que gostam muito de açúcar, por favor, evitem, durante a gestação, comerem muito açúcar, que pode desenvolver um paladar mais para o gosto doce da criança, para que ele goste mais. E o açúcar, a gente sabe, vamos falar um pouquinho mais para frente, é um grande vilão para a cárie dentária. Perfeito. Informações importantíssimas, assim, falta informação disso, é muito importante essa relação mãe-bebê e a saúde bucal da mãe para o desenvolvimento do bebê. Perfeito. Quanta informação. Inclusive, a dica para as mamães é que na 37ª semana, digamos que ela esteja bem de saúde bucal, mas na 37ª, sexta ou sétima semana, ela vá a um odontopediatra que faz pré-natal odontológico e tem essas orientações depois já para a continuidade do bebê que nasceu, entendeu? Porém, a mamãe, a qualquer momento que ela tenha uma alteração, uma dor, uma infecção, ela deve procurar um bom profissional que atenda a gestante, que é um atendimento mais especializado também, que é determinado tipo de anestesia que tem que dar, determinado tipo de medicamentos que podem ou não ser dados, mas pode e deve tratar. Então, é mito gestante não para poder tratar de dente. Pode, deve, é saúde para a criança, porque a mamãe está saudável. Perfeito. Ótimo. Agora vamos para as crianças. Nasceu. Nasceu. E agora? E agora? Quando pensar na odontopediatra? Vamos pensar na odontopediatra, que naquela mamãe que nos veio, a gente já mostrou para ela, sabe o quê? A importância do aleitamento materno. Né? O aleitamento materno, pela Organização Mundial de Saúde, até o 6º mês deve ser aleitamento materno exclusivo. Tá? Depois do 6º mês já entra com a introdução alimentar, não é? Mas o peito pode ir até os 2 anos. Claro que depois a gente vai falar de horário, as mamadas durante a madrugada, coisas do gênero, a gente fala um pouquinho mais para frente. Mas essa mãe já será orientada quanto ao aleitamento materno, lembrando que amamentar é um ato de saúde e amor, porque esse bebê vai criar imunidade, vai ter um vínculo de afetividade com essa mãe. E no aspecto a parte de crescimento orofacial é um espetáculo, porque a criança, ela nasce com uma retrognatia. O que é isso? A mandíbulazinha mais para trás, para passar no canal do parto. Então, o aleitamento materno no peito da mamãe, aquele movimento de ordenha que ela faz, vai levar esta mandíbula em posição, tá? Porque ela nasce mais para trás, justamente para passar no canal do parto. Então, você veja, esta criança já começa tendo um ganho, além do leite, que é tudo, é ouro líquido, né? Então, as mamães gostariam que elas se empenhassem, a gente sabe que não é fácil, para isso hoje tem as consultoras de aleitamento, que é importante, mas tem que ter aquela vontade de amamentar e saber da importância. Então, pelo lado de odontologia, nós vamos desenvolver crescimento orofacial, vai trabalhar essa musculatura muito bem, vai ajudar na respiração, porque a criança abocanha o peito da mãe e ela tem que respirar pelo nariz. Então, aquela sincronia do deglutir e respirar. Então, mamães, aleitamento materno, uma bênção, ouro líquido, façam isso. E aí, nós entramos já naquele bebê que nasceu, né? E que aos 6 meses teremos uma introdução alimentar, que, inclusive, a mamãe deve saber o seguinte: pela Sociedade Brasileira de Pediatria Médica, até os 2 anos de idade, não se deve dar açúcar para a criança. Perfeito. Tá? Isso já é um protocolo da sociedade, né? E a gente sabe por quê. Porque o açúcar, ele acaba... ele não só é o risco da cárie, né, que ele é um fator de risco para a cárie, como também
para doenças crônicas não transmissíveis. Então, a criança que tem contato com açúcar muito cedo desenvolve aquele paladar que é para a vida, os hábitos a gente pega na infância e leva para a vida, e pode desenvolver diabetes, sobrepeso, obesidade, mais tarde colesterol, e tudo começou, tá? Quando a mamãe, ou às vezes vovó, né? Eu ia falar isso agora. Atenção, vovó, eu sou avó também, né? favor. Essas vovós, assim, bem orientadas, né? Ela já começa a ter essa noção da importância. Então, até 2 anos é zero açúcar, tá? E aí, a partir disso, né, que a gente fala, já pode introduzir o açúcar? Já. Mas o que a gente fala para a mamãe? Até 2 anos, nada de açúcar. Depois, abre a janela para tudo que é de açúcar? Não. E tem um ditado aqui na clínica, que você acho que sabe disso, né, Ju? Desembale menos, descasque mais. Por quê? Vamos partir para alimentos mais naturais, mais in natura, né? Alimentos que não têm necessidade do açúcar livre que a gente coloca. As frutas não precisam do açúcar livre, né? Que já tem a frutose, que é o açúcar. Então, essa alimentação saudável que a gente já cria nesse paladar desta criança que está em crescimento e desenvolvimento, levamos para a vida. Perfeito. Né? Uhum. E aí, mas quando que a mamãe vai saber que levar o filho ao dentista pela primeira vez? Como é que primeira é a visita desse bebê? Primeira visita ao tratamento para a criança. O ideal é que quando nasçam os primeiros dentinhos, tá? Se a mamãe já estava acompanhando no pré-natal odontológico, ela já sabe que por volta de 6 a 8 meses, nascem os primeiros dentinhos. Então, por volta de 1 ano de idade, eu gosto de 1 ano, porque tem criança que nasce dentinho com 6 meses, outro com 8, outro com 10. Então, por volta de 1 ano de idade, a criança já tem normalmente 4 a 6 dentinhos, momento ideal para levar no odontopediatra. Doutora Lúcia, mas o que o odontopediatra vai orientar? Gente, a primeira consulta nossa aqui na Clínica Coutinho, é de 1h30. É uma consulta onde 90% do tempo nós vamos fazer uma anamnese completa para que a gente possa saber os hábitos daquela casa, se a criança chupa chupeta, se a criança mama na madrugada, se a criança como é que está escovando o dentinho, vamos ensinar isso à mãe, tipo de creme dental que se usa, né? E a primeira consulta com 1 ano de idade nos proporciona, tá? Desenvolver habilidades nessa criança para a vida e orientações para a mãe para a vida também. Então, 1 ano, mamãe, primeiros dentes, procure um odontopediatra, tá? Porque ele vai dar uma orientação muito boa para a mamãe, que ela vai seguindo, porque é importante esse vínculo nosso de odontopediatra com a família. E nessa anamnese, que onde a gente vai pegar todas as informações da rotina da família, da criança, dos horários, né? A gente vai orientar em cima daquilo. Então, é um tratamento individualizado, porque cada criança é uma. Então, essa anamnese é de extrema importância. A nossa anamnese aqui, a conversa que eu tenho com a mãe aqui no escritório é de 30 a 40 minutos, né? Que é justamente para a gente poder entender a rotina daquela criança para poder orientar. E depois disso, o tempo restante da consulta, a gente vai para a sala de atendimento, é um bebê, que a gente chama de odontologia para bebês, que é uma realidade. Aliás, é uma maravilha, porque nós criamos uma geração cárie zero. Criança não precisa ter cárie e não vai ter cárie, principalmente quando vem com 1 ano de idade. E aí sim, essa avaliação clínica é feita, a gente vai ver estrutura de esmalte, nós vamos ver os rodetes gengivais, muitas vezes vamos ver os freios, né, que hoje em dia, freio de língua também, a gente vê logo que a criança nasce, tá? E aí vamos orientar essa higiene da mãe na cadeira e muitas vezes fazer uma aplicação tópica de flúor, tá? Quando necessário. Então, primeira visita, com 1 ano de idade, para que a gente possa prevenir cárie. E a cárie é prevenível. Por quê? Nós temos que entender que a cárie, Ju, é uma doença. A gente chama doença cárie. A cárie é uma doença comportamental, sacarose dependente.
Então, ela depende de um comportamento onde o açúcar é dado com muita frequência. O açúcar não é só o açúcar livre. Nós temos bolachas, nós temos carboidratos fermentáveis, a gente tem, não é, aqueles sucos industrializados. Então, assim, a frequência de ingestão do açúcar e a pouca higiene, né, ou pouca escovação, é que vai levar à presença de cárie. É uma doença, ela dá nos dentinhos de leite, sim, tá? E é preocupante, porque dentinho de leite tem que ser tratado. Porque ele vai guardar espaço para os permanentes, ele vai mastigar, essa boquinha precisa ter esse dentinho. Então, aquele mito, não precisa tratar porque é dente de leite, muito pelo contrário. Se não, Ju, se não precisasse ter dentinho de leite, eu acho que a criança já nascia com dente com 7 anos de idade, quando começa a nascer. Por isso que precisa. 6 meses começa a nascer o dentinho, por volta de 2 anos e meio a 3 anos, arcadinha completa, né? Que é aquela arcadinha que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, de 20 dentinhos. Olha aqui, que graça. Isso aqui é um colarzinho de pérolas, ó, 10 dentes embaixo, 10 em cima, onde a mamãe, nessa primeira consulta, vai aprender a higienizar, tipo de escovação, tipo de escova que deve se usar, cabecinha pequena, pasta com flúor de 1.000 a 1.100 ppm, orientada pelo odontopediatra a quantidade, porque é importante ter a quantidade de acordo com a idade, não é? Fiozinho dental, hoje a gente usa esse fio dental montadinho que a gente orienta a mãe passar, tá? Mas é simples fazer isso? Não, não é tão simples assim. Porém, o odontopediatra é o profissional indicado para orientar essa mãe, porque ele vai saber, de acordo com a idade da criança, daquele desenvolvimento neuropsicológico da criança, o perfil de cada criança, e a mamãe vai ser orientada para aquela criança, naquele momento dela. 1 ano, 2 anos, 4 anos, 5 anos, entendeu? E aí entra o diferencial de se procurar um odontopediatra. Perfeito. Antes de a gente falar do diferencial, que aí até eu posso dar um depoimento aqui. Muito obrigada. Eu queria falar até quando a mãe tem que ajudar na escovação, tem que ficar em cima ali, para até a criança aprender corretamente. Perfeito. A gente pede para a mamãe, até por volta de 7 a 8 anos de idade, supervisionar a escovação. E, naturalmente, quando criança, quando bebê, 3, 4, 5, a mamãe fazê-lo. Mas eu tenho uma dica, doutora Lúcia Coutinho tem uma dica que eu sempre dou para as mães aqui. Mamãe, tenha 2 escovas, uma para a criança e outra para a mamãe. Porque a criança, você vai dando a escovinha para ela vai colocando na boca, ela vai se familiarizando com a escova, né? Morde a escova, eu brinco assim, limpa a pia, faz um monte de coisa com a escovinha, né? E a mamãe tem a escovinha dela para higienizar sempre, né, separadinha. A escova tem que ser com cabeça pequena, própria para a idade da criança, né? Pode usar creme dental, pode e deve. Hoje, a ciência já mostra que o creme dental fluoretado é ótimo, que é indicado, e a gente entende as mães que não querem usar pasta com flúor, tá? Mas é a indicação, a partir dos primeiros dentes, a primeira visita, creme dental com flúor de 1.000 a 1.100 ppm, porém, quantidade, 1 grão de arroz, depois 1 grão de arroz cozido, com 2 aninhos, e depois, a partir de 3 aninhos, 1 grão de ervilha, tá? Isso se for usar com flúor. Agora, vamos entender a mãe que chega para mim, fala, doutora Lúcia, eu não quero pasta com flúor. Não há problema nenhum, desde que seja feita a higiene adequada, a remoção do biofilme, que é aquela plaquinha que fica, né? Passado o fiozinho dental, não há problema nenhum. Por quê? Só finalizando esse pensamento. Quando eu dou aula, eu falo o seguinte, nós temos que, o sucesso de um tratamento para nós, aqui, odontopediatras, é criar uma geração sem cárie, sem medo de ir ao dentista, com prazer em ir ao dentista. E para isso, nós temos que ter uma formação técnica científica, com base científica, nós temos que ter experiência clínica na especialidade e criar um vínculo de confiança com os pais, sabe por quê? Nós temos que respeitar a rotina da casa, os valores, as preferências da família. Então, aí sim, um bom odontopediatra vai ouvir aquela mãe, vai olhar com olhos de escuta, e a mamãe vai nos dizer para que a gente possa realmente montar um programinha
um plano de prevenção para aquela criança, que não é nada difícil. Perfeito, é exatamente isso. Aí eu queria entrar nesse lado de confiança também, mas falar do medo, né? Que a gente já cresce ouvindo essa frase, né? O medo do dentista, o barulho do dentista. Aí eu queria saber do trabalho, você pode falar da clínica, que é importante fazer para a criança não ter esse medo, entender, claro. Né, tudo tão lúdico assim. Sim. Eu falo aqui porque o João, paciente da doutora Lúcia, seu filho lindo, ir no dentista, né? Seu filho lindo, é uma honra atendê-lo, um prazer, ele não querido. É um prazer, né? Ele tem um prazer, e mesmo fazendo coisas erradas, ou mesmo não tendo escovado direito, ele vai e fala a verdade, né? Ele não tem medo. Porque ele é acolhido, essa questão, né, da confiança é muito raro. E muito importante. Justamente. Então, quando a criança vem desde pequena, nós vamos fazer prevenção. Então, não existe dor, né? Existe, sim, um momento lúdico, por isso o odontopediatra é o especialista, é o profissional que tem formação técnica, né? E, além disso, ele tem um espaço próprio para atender criança. É diferente. Você tem que criar um ambiente lúdico, como aqui na clínica. A gente tem brinquedoteca, a criança chega, ela já se posiciona na brinquedoteca, ela já se sente no ambiente dela, tá? Porque você imagina, você chegar com uma criança, abrir uma porta e já colocar numa cadeira de dentista, onde tem barulho, tem luz, tem uma série de coisas. Não. Tá? Você tem que acolher essa criança, né? Então, além do entendimento, né, do entendimento técnico, o bom odontopediatra tem um entendimento do universo, tá, psicoemocional e cognitivo daquela criança. E aí, sim, nós vamos trabalhar com o que a gente chama de abordagem comportamental, né? De acordo com a idade, inclusive. E o que a gente vai fazer? Nós vamos mostrar, a gente fala da técnica do mostra e faz. Então, tudo que vai ser feito é mostrado. E outra coisa, técnica do mostra e faz. Você fala, mostra e faz. E se a mamãe vem com 1 ano de idade, essa criança não vai ter cárie. Então, ele vem no consultório da tia Lúcia, para quê? Para escovar, para higienizar, para passar um flúor quando necessário, sai daqui, ganha um presente na gaveta, porque é um prêmio que ele ganha, não é suborno. Ah, você ajuda, você ganha. Não, ele ganha um prêmio, tá? Porque ele foi ótimo, a gente reforça o comportamento positivo, né? Nisso a gente reforça com a mãe os hábitos, a gente acompanha essa criança a cada 6 meses, que é o ideal, que essa criança tem crescimento e desenvolvimento, então troca dentes, não é? Às vezes o dentinho nasce por trás, isso é comum de acontecer, pode acontecer. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui, ó, isso aqui, ó. Tá? Às vezes o dentinho, alguma mamãe já deve ter visto, criança por volta de 7 anos, mais ou menos, nasce o dentinho por trás e o outro não caiu. Então, esse dentinho tem que ser removido, tá? Porque ele não vai cair sozinho. E agora, você imagine, você tem que ter uma abordagem diferenciada para extrair um dente de uma criança, né? Quando precisa, tá? Então, isso sim, cria um vínculo de confiança. Eu não minto para minha criança, mas tem determinadas coisas que você pode omitir. Você não precisa pegar uma anestesia e passar na frente da criança mostrando que você vai anestesiá-la. Então, você tem técnicas, abordagem, acolhimento, você tem... e na prevenção, como você falou, como o João, seu filho, vem aqui, que é um prazer tratar dele. O que acontece? A criança vem, não vai ter cárie, porque o objetivo nosso é seu filho não ter cárie. É geração cárie zero, livres de problema de oclusão e sem medo de ir ao dentista. E uma coisa importante que as mamães devem saber é o seguinte, até os 6 anos de idade, mamãe, já existiu crescimento orofacial, 80% do crescimento orofacial já aconteceu. Repito, até os 6 anos de idade, crescimento orofacial, 80% já aconteceu. Então, aqui na nossa clínica é acompanhado esse crescimento para que a criança tenha um desenvolvimento adequado da arcada, porque aprendam, mamãe, ele vai trocar dente, não arcada. Então, a arcada, a base óssea é a mesma. E a gente já trabalha isso na ortopedia, modulando e modelando esse crescimento. Por quê? Na hora que os permanentes forem vir, já vão vir numa boa arcada. Isso também faz parte dos retornos, não é? Que a criança vem vindo, e com isso você diminui consideravelmente a quantidade de criança que vai usar aparelho depois com 10, 12 anos.
porque você já trabalhou o crescimento, porque essa mãe nos trouxe durante o período de crescimento, com 2, com 3, com 4. Ah, doutora, mas 3 anos de idade é aparelho? Não. Existe dentro da ortopedia funcional dos maxilares, é uma especialidade que trata uma mordida cruzada. Você quer ver, ó? Isso aqui é uma mordidinha cruzada. Essa criança tem 3 para 4 anos. Ó, ela fecha e ela morde ao contrário, por isso cruzada. Então, isso você já pode atuar, não é? Por quê? Isso, se nada for feito, no adulto é cirúrgico, porque o crescimento já aconteceu, base óssea já cresceu de uma forma inadequada, né? Então, a gente olha a criança como um todo, essa criança vem prazerosamente, dor não vai passar, quando vem com cárie, daqui a pouquinho a gente vai conversar como é que a gente faz o planinho da cárie, mas vamos partir da premissa que essa criança chegou sem cárie. Chegou sem cárie, uma mãe bem orientada é para a vida. E outra coisa, não precisa muitas coisas para essa criança evitar a cárie dela, não. Eu digo assim para os pais, eu atendo muito pais de bebês, hoje mesmo atendi um casal de médicos aqui, a bebê com 1 ano de idade. Assim, eu falo, olha, tudo que eu passo são coisas factíveis, eu tenho que passar coisa que a mãe faça, que esteja dentro de uma rotina que ela consiga fazer. E são coisas simples. E é para a vida, não é? Então, essa criança crescendo de uma forma saudável, a gente vai ter hábitos saudáveis, nós vamos ter crescimento já adequado e sabendo que essa criança amanhã é um adolescente, é um adulto, né? E que a gente vai continuar com ele sem cárie. Perfeito. E além do que a odontologia, né, no caso, o odontopediatra, ele consegue enxergar outras coisas que às vezes incomodam a criança. Vou falar até do exemplo do João, né? Sim. De uma sensibilidade na boquinha. Sim. Que às vezes a mãe pode achar que é uma besteira, que é frescura, mas incomoda de fato, né? Sim, sem dúvida. E isso aí pode acarretar em outras coisas. Natural. Às vezes você tem queixa da mamãe quando vem, doutora, eu não consigo escovar o dente dele, porque eu vou colocar a escova, ele trava, ele não deixa, ele trava com o lábio. Então, aí a gente vai olhar a criança como um todo, porque, Ju, eu tenho muito orgulho de dizer para você que o meu olhar para a criança é um olhar integral. Você sabe disso, que eu já falei do João para você. Então, é um olhar que a gente vê tudo. A gente vê respiração, tá? Nós vamos ver mastigação, que inclusive é orientada aquela mãe que vem aqui, tá? A gente orienta a mastigação, não é aprendida, então você tem que estimular, por isso tem que dar alimentos de acordo com o número de dentes da criança, você vai evoluindo no tamaninho, com 1 ano de idade a criança já deve estar mastigando, né, e comendo o que a casa come. Então, a gente olha a criança como um ser integral, como eu te falei, respiração, fala, mastigação, crescimento orofacial, e o que você colocou muito bem, isso é um distúrbio sensorial. O que é isso, doutora Lúcia? Esse distúrbio sensorial são crianças que têm muita sensibilidade interna de boca. Então, às vezes, não deixa a mamãe tocar, não deixa, e tem acontecido isso. E às vezes até tem um distúrbio sensorial corpóreo. É aquela criança que não gosta de pisar em areia, não gosta de comida mais pastosa, que é tipo pirê, coisa do gênero, não gosta de pegar coisa que gruda. Isso chama-se distúrbio sensorial, que pode ser de corpo e também de boca. E isso a gente trabalha, a gente olha isso, explica para a mãe o porquê, como a gente trabalha de uma forma multidisciplinar, transdisciplinar, ou seja, as especialidades se encaixam, não é? Aqui, por exemplo, eu tenho fono. Então, uma criança dessa, a gente vai ter uma orientação da fono, que a gente precisa, né, unir as especialidades para buscar a saúde integral da criança. Essa criança vai ser orientada por uma fonoaudióloga, vai mostrar como que vai melhorar essa sensibilidade, essa mamãe vai passar a conseguir escovar esse dentinho. Ainda digo mais, a criança que tem esse distúrbio sensorial intrabucal, determinados tipos de alimento, por exemplo, ela até nem come, nem quer. E isso impacta numa mastigação ineficiente. E essa mastigação me faz falta para crescer a arcada. As funções respiração e mastigação e deglutição vão impactar no crescimento dessa arcada. Então, você veja bem, eu estou olhando lá atrás uma coisa que já está impactando um crescimento e esse crescimento está acontecendo de uma forma ineficiente. Agora, a gente ajustando, virando essa chavinha, coloca, eu costumo dizer assim para as minhas mães, a gente pega o trenzinho, coloca no trilho e o crescimento faz o resto. A criança está crescendo, se desenvolvendo. Então, a gente vai só monitorando esses pais, monitorando esse crescimento, monitorando essa dieta, né? E vendo a cada... E não é muita coisa, você vem 2 vezes ao ano no consultório odontológico, né?
E aí, esta criança, o que eu digo mais assim, vem com prazer? Vem, que ela não vai passar dor. E uma outra coisa, dica que eu dou para a mãe, não deixe o medo seu, mamãe, passar para a criança. Porque, infelizmente, nós sabemos que o adulto, né, tem o receio de dentista, do barulho e aquela coisa toda. Então, muitas vezes, né, a mamãe, não faz isso que eu vou levar você no dentista. Olha, o dentista vai te dar uma injeção. Você imagina, já vai criando um mundo, né, que não é verdade, não é real. Principalmente a gente que é o odontopediatra que acolhe a criança. Então, eu vou dizer vou dar uma informação importante para vocês. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, a odontofobia está dentro das fobias. Pela organização de 15 a 20% da população mundial apresenta odontofobia, fobia do dentista. Tá? Então, nós, odontopediatras, temos que mudar esse paradigma. Ou seja, receber a criança, acolher com amor, com alegria. Você vê, o João vem aqui, ele vem, a gente brinca, sabe? Tira foto, vai fazer, faço tudo o que precisa, né? De uma forma explicando, mostrando, respeitando a criança, tá? Atendendo no horário, que não existe assim. A gente tem que respeitar tudo isso. Uma criança que fica 40 minutos, 50 minutos esperando uma recepção, sabe? Cansativo, não. Tem que chegar, ser atendido no horário. Às vezes, é claro, a criança está na brinquedoteca, porque aqui são 2 andares, a nossa clínica, né? Eles ficam na brinquedoteca. E às vezes, quando eu chamo para subir, eles querem continuar na brinquedoteca. Isso pode acontecer. Mas isso é uma coisa lúdica, né? Mas isso é toda uma diferença que faz. E aí essa criança vai crescer sem medo, essa criança vai passar isso para os filhos. Por quê? Hoje, eu com 38 anos de clínica, eu posso dizer, eu já atendo os filhos dos meus clientes. Né? Então, eu tenho clientes de 3, 4, 5, que já são filhos dos meus clientes que eu atendi de pequenos. Para mim é uma honra. E os pais que chegam aqui, chegam sem cárie. Né? Quando precisa, se precisar um selante é feito, mas tudo isso é individualizado, né? Cada criança, quando precisa, que a gente faz esse tipo de procedimento. E uma coisa que é importante ser vista, hoje, que está afetando muitas crianças, chama-se HMI, que é hipomineralização de molares, tá? E incisivos, que seria uma alteração na formação do esmalte dentário, tá? E a criança muitas vezes apresenta manchas nos dentes, apresenta uma hipoplasia, que o dente nasce já sem uma determinada estrutura, com determinadas cavidades, e muito sensível, tá? E isso não é cárie. Então, você vê a importância de vir desde o começo, com 1 ano de idade, que à medida que os dentinhos vão nascendo, a gente já vai observando tudo isso, já vai cuidando e já vai tratando. Perfeito. E agora, para as mães que não tiveram orientação adequada ou que não puderam, enfim, por N motivos, né? Já tem um filho e tá com a cárie. Boa. E agora? E agora? Não tá legal. Sim. Aí, como é que é o tratamento agora? Perfeito. Essa mãe é recebida da mesma forma que todas as mães, né? Até com mais cuidado, porque aqui a doutora Lúcia não culpa ninguém. Aqui nós temos que acolher aquela mãe. Esta semana eu atendi uma menininha, até 3 anos de idade, para nós é bebê, 2 anos e meio, com 5 lesões de cárie. Por quê? Mamava na madrugada 3 mamadeiras. Tá? Então, o leite, fórmula, tem a lactose, né? Inclusive, muitas vezes, fermenta a noite toda. 5 lesões de cárie, 2 anos e meio. Então, o que eu fiz com essa mãe? Recebi essa mãe, ela é um bebê para nós, a criança, foi para a cadeira de uma forma lúdica. No primeiro dia, é evidente que ninguém vai tratar de uma criança no primeiro dia, de 2 anos e meio. Você vai, neste caso, primeiro, fazer aquela anamnese com a mãe, para a gente ver da onde veio essa cárie, né? Porque tem um motivo para ela ter essa cárie. Por isso a anamnese é importantíssima, porque dali que eu vou tratar, eu não quero mais que tenha. Então, nós vamos na causa. Então, essa mãe vai ser ouvida, vai ser orientada. Já diagnosticamos essa criança, que ela mamava 3 mamadas na madrugada, com 2 anos e meio, né? E não tinha uma boa higiene. Então, o que acontece? A mãe é orientada na forma de remover o hábito, depois ela é orientada na escovação e com relação ao tratamento, doutora Lúcia, como fazê-lo? Temos que fazer do jeito que a gente consegue
Primeiro, nós vamos fazer uma abordagem comportamental diferenciada. Então, a gente vai fazer o que a gente chama de um treinamento, um condicionamento psicológico, onde ela vai para a cadeira, determinadas crianças muito pequenas no colo da mãe, outras não precisam, 3, 4 aninhos já senta na cadeira. Evidentemente, a gente tem aqui, quando a mãe deixa, uma tela que ela pode ver a Peppa, que ela pode ver a Marcha, ela pode ver a Patrulha Canina, o que ela quiser, não é? E ali a gente vai fazendo o condicionamento, a abordagem comportamental diferenciada, né? Criança de 3, 4 anos, você vai mostrar baixa rotação primeiro, que a gente fala daquela técnica. Fala, mostra e faz. Então eu vou pegar a escovinha, né? Olha, agora vamos escovar o dedinho. Eu tenho aqui, que eu vou mostrar para vocês, quer ver? Espera só um minutinho, deixa eu pegar aqui. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia. A gente vai mostrar para a criança o que a gente vai fazer. Ó, aqui, tá vendo? Tem aqui, ó, dá para ver aqui, a escovinha, ele vai escovar, tá? Ele ajuda a escovar. Então, essa abordagem comportamental, onde a gente vai condicionando a criança, o que acontece? Ela vai criando uma confiança, né? Então, água, por exemplo, você vê, a água, muitas vezes, se você chega com aquela seringa de água numa criança, entenda, ela é uma criança. Então, ela tem aí um processo neurológico que ainda não está desenvolvido à altura. Então, ela tem medos, né? E às vezes já vem com medo que a mãe falou, aquela coisa. Aí você vai, muitas vezes, colocar, às vezes, num copinho. Depois você vai mostrar para ela na boca, tá? Que é uma água. O ar, eu vou colocar na mão. Depois a gente vai botar na boca. Vamos escovar o dente. Você vai ganhar uma escova de dente. A tia Lúcia dá uma escova de dente nova. Agora você escova, a mamãe ajuda, entendeu? Então eu estou falando como eu falo com as mães, como eu falo com as crianças. E aquilo, a criança vai tendo esse condicionamento, né? E, naturalmente, vai chegar o tratamento. O que precisa? Hoje, se você fizer uma boa abordagem comportamental, você trata da criança tranquilamente. Claro, a mãe sempre colaborando, nos ajudando, reforçando o comportamento positivo e tal. E agora, um chorinho que às vezes acontece, a criança tem um medo, um receio, você vai adequando o tratamento àquilo. Criança não pode passar dor, ninguém pode passar dor, o adulto também, ninguém gosta, tá? Determinadas coisas, como eu falei, você vai dar uma anestesia, criança toma anestesia, precisa, às vezes, tomar. Criança, às vezes, você tem que fazer canal. Uma evolução de uma cárie numa criança pode levar a um canal. Por isso que a cárie a gente não quer que tenha. Olha aqui, dentinho de leite tem raiz e tem polpa como permanente, tá? Então, mamães, é exatamente isso que é feito. Agora, doutora, eu assim, não quero que ela chore, eu não quero ela estar com muitas lesões de cárie, tal. Trabalhamos com sedação, tá? Sedação por via oral, trabalhamos com óxido nitroso, que isso são sedações que hoje se usam na odontologia, na odontopediatria, seguras, tá? Que tem o óxido nitroso, que é aquele gásinho, né? Você tem a sedação por via oral, tá? Agora, quando é uma anestesia geral, uma sedação geral, aí é a nível hospitalar. Mas essas outras são seguras e podem ser feitas em consultório. Mas posso falar uma verdade para vocês? Em 38 anos de clínica, uma boa abordagem comportamental, um bom condicionamento, criando um vínculo de confiança, amor e afetividade, a criança deixa você fazer o que você quiser. E aí a gente trata e lembra? Já diagnostiquei de onde veio aquela cárie, daquela mamadeira na madrugada, naquele caso, por exemplo, ou de uma chocolate bala doce o dia inteiro, né? Ou açúcar livre o tempo todo, né? Ou bolachas doces o tempo todo. Já diagnosticamos, já orientamos essa mãe. Não vamos culpar essa mãe, não vamos. Tenha certeza, mamãe. A gente vai acolher você e te orientar. Claro que eu preciso da participação da família, porque em casa é a mamãe que vai fazer. A lancheira que ela vai levar para a escola é a mamãe que vai colocar. Agora, a mamãe tem que saber. A partir do momento que a mamãe sabe, ela quer o melhor para o filho dela. Então, ela quer levar num bom odontopediatra, ela vai fazer uma alimentação equilibrada, ela quer ver aquela criança saudável. E lembrando, mamãe, uma infecção dentária é perigosa. Esse dentinho evolui, pega a polpa, o nervinho do dente e pode dar um abscesso. É uma infecção. Então, mamães, odontopediatria é a melhor especialidade do mundo. Porque vai dar para o senhor... eu sou apaixonada, né? Eu não posso dizer porque eu sou apaixonada. Mas sabe por quê? A gente passa aqui
nós queremos geração caseira, eu não quero criança com cárie. E digo mais para vocês, eu falo para a mamãe, eu estou falando para vocês como eu falo aqui na clínica. Eu oriento uma mãe, depois de 6 meses, se essa mãe vem com cárie, eu fico muito triste. E acho que o insucesso foi meu, porque eu não consegui convencer essa mãe, de uma forma dentro da rotina dela, a importância dessa higiene bucal. Não é? Então, essa cárie é prevenível, sim. Com o quê? Uma dieta equilibrada. Doutora, uma dieta equilibrada, uma escovação pelo menos 2 vezes ao dia, fio dental é importante, tá? E, às vezes, a minha pergunta assim, preciso escovar mama? Quer ver uma dica que eu dou? Doutora, a criança mama para dormir. Ok, então você quer ver uma coisa simples, que é para as mamães? A criança janta, você escova o dentinho da criança. Se ele vai mamar para dormir, ok. Depois você dá um pouquinho de água para ele tomar. Dilui aquele leite e acabou. Porque ninguém vai tirar uma criança da cama, gente que tem prática clínica, com 3, 4 anos, se é que está mamando, né? A gente tem que respeitar, né? Não estou falando aqui, não estou julgando a mamadeira. Mas assim, dá um pouquinho de água, dilui e acabou. Eu não vou pedir para aquela mãe tirar uma criança dormindo da cama para poder escovar o dente. Jantou, escovou. Se ela for mamar para dormir, depois você põe um pouquinho de água para ela tomar, diluiu e acabou. Entendeu? Então, assim, a gente vai evitando a cárie, vai criando essa geração cárie zero, né? E que eu digo assim, livre de problema de oclusão e sem medo de ir no dentista, é o que é melhor, né? Com prazer de ir ao dentista. É isso. E a saúde. Saúde. Aí, assim, nosso tempo já está esgotado, mas eu queria saber, rapidinho, a gente fala muito em cárie quando pensa em algum problema, né, odontológico, assim, ou até de criança mesmo, a gente só pensa na cárie, mas existe outros casos, assim, alguma outra preocupação que a gente tenha que ter, que pode evoluir para uma coisa pior, ou é a cárie mesmo que a gente tem que se preocupar? A cárie é uma das coisas que evolui, pode evoluir se não tratar para uma infecção, e essa infecção pode ir para o organismo. Nós temos, por exemplo, endocardite bacteriana é uma infecção do coração, oriunda de uma bactéria, tá? Que através de um abscesso dentário. Entendeu? Então, endocardite morreu, exato, ou então teve uma infecção. E assim, então, a cárie, fundamentalmente. Tem problemas periodontais, mas o bebê em si, a criança de 2, 3, 4 anos, o problema periodontal é mais difícil, né? Mas o adolescente, a gente trata adolescente aqui, é mais comum. Então, por exemplo, quando põe um aparelho fixo e que, na realidade, hoje tem o Invisalign, que a gente tem aqui, mas as crianças também usam aparelho fixo. A higiene é importante, porque se não começa com gengivite, aquele sangramento gengival, quando tem muita placa, e pode evoluir para um problema periodontal. Às vezes o adolescente, se chega aqui, ele já tem tártaro, tá com mais tártaro, e às vezes perda óssea, problema periodontal. Então, assim, tudo começa com essa higiene e evitando esse tipo de problema. E dando, como eu falei para você, oportunidade dessa criança crescer saudável. Agora, risco de cárie? Tem, e a gente consegue contornar, tá? Então, a cárie, mamãe, é uma doença que pode e deve ser evitada. Absolutamente. É uma doença comportamental que, com o auxílio nosso, de odontopediatra, mais entendendo aquela rotina da mãe, e a mãe seguindo, né, com equilíbrio. Eu costumo dizer, você, Juliana, é cliente nossa aqui, então você veja bem, você sabe que tudo tem que ter equilíbrio, na vida tem que ter equilíbrio. Então não adianta você chegar aqui e eu ser radical com a mãe, com o pai, não faz isso, não faz aquilo. Por exemplo, você quer ver uma coisa? A criança chupa chupeta. Muitas vezes, a criança já chega para a gente com hábito. Uma criança, por exemplo, chegou 3 anos de idade. Dá para ver aqui, ó, essa boquinha? Essa boquinha chama mordida aberta anterior, tá? Ó, essa mordida aberta anterior é justamente onde está a chupetinha. Essa alteração de arcada, tá? É uma alteração de uma criança de 3 para 4 aninhos. Tem que ser já feita alguma coisa. Mas o que fazer, doutora Lúcia? Já dentro da ortopedia, a gente já vai trabalhar isso aí. O odontopediatra, quando acompanha essa criança, já vai conseguir ajudar essa mamãe, ajudar a remover o hábito. Tem dicas, tem como fazê-lo? Tem. É simples remover hábito? Não é. Dedo, é simples você falar para a mãe, olha, ele vai parar de chupar o dedo amanhã. Milagre a gente não faz. Só que a gente ajuda, a gente auxilia. Ontem, por exemplo, eu atendi uma menina de 4 anos de idade que tem onicofagia, ela rói a unha da mão e do pé. Ela já está com desgaste dentário de tanto que ela rói a unha.
Então, o que eu fiz com essa mãe? Eu acolhi, mostrei, não tem cárie a criança, está marcada, uma graça arcada da criança, fizemos a profilaxia, fizemos a aplicação de flúor nela, espetacular. Porém, o que eu fui olhar? Essa onicofagia, porque eu olhei essa criança como um todo. Isso aí é um sintoma de alguma coisa que essa criança não está bem por algum problema. Entenderam? Então, essa é a visão de um odontopediatra generalista, que olha a criança como um todo. Isso eu tenho o privilégio de dizer que eu sou, porque os nossos 3 livros são nessa área, né? Que olhar a criança como um todo. Então, essa criança, por exemplo, que foi um caso clínico de ontem, o que acontece? Eu já orientei essa mãe a procurar uma ajuda terapêutica de um psicólogo, de uma psicóloga, porque ali tem alguma coisa além. Ela rói unha do pé. Entendeu? Então, não é simplesmente... A criança não é, para mim, ela é um dente numa boca. Ela é um dente numa boca e um ser em crescimento e desenvolvimento, que deve ser acolhido, respeitado em tudo, tá? E esse vínculo de confiança é para a vida, tá? Eu tenho prazer de tratar, prazer de acolher, prazer de orientar e dizer que nossa geração Carizero pode ser feita sim, tá? Com os pais nos ajudando e a gente se unindo, e esse vínculo de confiança é para sempre. Criança bateu a boca, caiu. Um odontopediatra de referência é o ideal. Porque na hora que bateu, você vê, a minha Páscoa esse ano, 1h da tarde, ligou uma mãe. Todo cliente meu tem meu celular. Você sabe disso que você tem. Meu celular pessoal. Primeira coisa que eu faço, não é, Ju? Tá aqui, mamãe, meu celular pessoal. A criança caiu, bateu a boca, é uma urgência. Sangrou, luxou, sangrou gengiva, intruiu. É problema, nós temos que tratar. E às vezes até chegar no hospital e tudo mais, se você tem um odontopediatra de referência, hoje, com a facilidade de você filmar, fotografar e mandar, muitas vezes a gente já ajuda naquele momento. E eu vou estar sempre disposta a atender, porque eu sou e estou odontopediatra o tempo todo. E se eu não tiver num congresso fora, vai ter uma equipe que vai ajudar aqui na clínica a tratar. Então, traumatismo dentário é uma coisa que numa outra live a gente pode falar, né? E que mais uma coisa importante das nossas mamães terem um odontopediatra de referência, que é na hora de um traumatismo, ela tem esse acolhimento, que é mais uma coisa que pode ser vista, né? Perfeito. E aí, lembrando que ela, né, tá falando do caso da onicofagia, de roer as unhas, a gente já gravou um programa com a doutora Raquel Matarazzo, que trabalha na clínica Coutinho também, foi maravilhoso, explicando tudo sobre esse hábito. Exatamente. Não viu, por favor, assista que o programa é incrível. É a nossa ortodontista da clínica. Aqui falando o dia inteiro. Que bom. Vamos fazer outras. Peça para as mamães mandarem dúvidas e aí a gente, se você quiser, a gente se compromete a fazer uma em cima das dúvidas das mães, entendeu? Exato. E elas podem mandar para você e a gente vai tomar. O Instagram da doutora Lúcia está aqui, o pessoal da clínica, quem quiser tirar alguma dúvida, conversar, ela responde. Sim. E eu queria te agradecer mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a todos vocês. Eu que agradeço, um beijo grande. Mamãe, ser mãe, eu até fico emocionada, eu sou mãe e avó, é a melhor coisa do mundo. Então, vamos cuidar das nossas crianças com amor, com respeito, e a odontopediatria bem feita, né? E não só a odontopediatria, as especialidades que cuidam da criança hoje buscam criança como ser integral, né? Então, estamos aqui, o Instagram é @clínica_coutinho, e eu também gosto de passar o meu pessoal, @LúciaHCoutinho, que lá, muitas vezes, eu filmo as minhas crianças aqui, claro, quando a mãe me permite, e ponho a criança no consultório, a criança ouvindo, a criança brincando, né? E é isso. Lúdico, divertido e feliz. Perfeito. Um beijo no coração de vocês. Obrigada. Tá? E até a próxima, se Deus quiser. Muito obrigada.